Você tem história? Você tem cultura? Você tem memória? Qual a relação dessas três coisas? História, cultura e memória. De que maneira essa memória individual, sua, se relaciona com a história coletiva da sociedade? Volto a me perguntar: há alguma relação? Bom, existem relações sim. Bem-vindos ao ISEJA. Essa é a aula do capítulo 1 de Ciências Humanas, Cultura, Memória e Identidade. E eu queria colocar aqui algumas questões sobre o que a cultura, a memória e a identidade tem a ver, mas eu vou fazer a leitura desse texto baseado nessa apostila do Enseja, tá? Então eu vou ler alguns trechos aqui que eu julgo importantes, talvez eu não ler tudo. Mas logo de cara nós podemos dizer que todos nós temos uma história e uma memória individual. A bem da verdade, se nós pensarmos no conceito, o que é história e o que é memória? Se você lembra de fatos da sua infância, é porque você está tendo uso da memória, certo? Da memória. Isso, através dessa rede de memória que te faz retornar a épocas da sua vida, sejam elas boas ou traumáticas, faz parte da sua história. Não tem outra forma de entendimento. A nossa história, ela é cercada por memórias. Não é à toa que a memória da história, a memória da humanidade é cercada por memoriais. Monumentos de memória a determinados fatos. Memória dos pracinhos, monumento dos pracinhas, que existe lá, se não me engano, na Praia do Flamengo, que relembra um fato histórico dos soldados que foram até a Itália lutar contra o fascismo. Então essa ideia de monumento, que não é o caso aqui ainda, é só para você ter uma ideia ilustrativa do que memória ela está estritamente ligado à história de alguma coisa. E individualmente nós também temos essa memória. Mas a questão desse texto, esse texto ele tenta puxar constantemente a questão de que, bom, se nós temos memória, nós temos história. Se nós temos história, nós temos identidade. Esse é o ponto. Mas até que ponto essas identidades são construídas? Elas são construídas na nossa individualidade ou ela é construída em relação com a sociedade? A sociedade ela é cheia de lugares, né? Esses lugares, eles são lugares de identidade, lugares de relações humanas. Pois bem, vamos entrar um pouquinho no texto, só para a gente poder ter uma ideia do que a gente pode desenvolver aqui. Todos nós temos uma história e uma memória individual. Podemos até mesmo construir uma linha do tempo de nossa trajetória, escolhendo marcos que consideramos mais importantes, ou seja, que tenham um significado especial ou representem momentos de transformação em nossas vidas. Então o texto ele já chega dizendo logo de cara que nós temos uma história e uma memória individual. E a partir disso nós podemos construir uma linha do tempo de nossa trajetória, escolhendo marcos que consideramos mais importantes, ou seja, que tenham um significado especial ou representem momentos de transformação em nossas vidas.
Bom, o que seria um marco especial aí? N coisas. Uma formatura, você se formar, você se apaixonar, um primeiro beijo, né? Uma, um, um presente especial que você ganhou de um amigo, de uma amiga. Esses marcos, eles vão ficar ali na nossa memória, né? A memória, a memória, essa memória ela é formada por todos os sentidos, tá? Não é só o sentido da visão, não é só da fala, o olfato também, a audição, uma música que nos lembramos, isso tudo faz parte da nossa história. E tudo tem história. Isso é um fato. Todas as coisas têm história. Não é só o ser humano. Um animalzinho na rua tem sua história. Os animais que estão perdendo seus territórios, animais silvestres, que estão invadindo, né, os apartamentos luxuosos da Barra da Tijuca, e estão sendo atropelados nas estradas, nessas avenidas das Américas da vida. Eles também têm suas histórias, que nós interferimos nessas histórias de invadirmos esses lugares. Então tudo isso, todas as coisas têm história essa história é formada, né, através de um conjunto de memórias que são significativas em nossas vidas, perdão. Mas voltando a essa pergunta, mas de que maneira essa memória se relaciona de que maneira essa memória se relaciona com a sociedade, com a coletividade? Pois bem, aqui o texto ele vai dizer que como a minha identidade pessoal se relaciona com as ideias dos valores da época que vivo? É uma pergunta, né? Grande parte dos brasileiros do século XX e XXI gosta de futebol. Aqui ele está usando o exemplo do futebol. Assim como os norte-americanos apreciam basquete. Quer dizer, este gosto individual do brasileiro se relaciona com o elemento de nossa cultura, o futebol. Podemos afirmar, portanto, que nosso gosto individual está diretamente ligado a uma história coletiva? Sim. O nosso gosto não é um gosto próprio nosso. O nosso gosto ele é uma construção individual. Aliás, perdão. O nosso gosto ele é uma construção coletiva, né? Apenas assim, até as coisas que nós nos alimentamos, até a nossa educação. Vocês já ouviram falar em educação, educação alimentar? Até por que existe educação alimentar? Porque nós fomos mal educados a comer certas coisas. Né? Muita gente foi mal educada a comer sem ter uma certa regra. Né? Isso é cultural. O paladar é cultural. Tanto é que o texto vai falar aqui que tem lugares que as pessoas comem coisas que nós repugnamos. Né? Tem iguarias aí que as pessoas comem que nós repugnamos. Por exemplo, vamos ao exemplo dos cães que são comidos na China, né? Ou na China ou no Japão, um desses países asiáticos. Aqui seria repugnante. Seria uma violência você se alimentar de um animal doméstico que seria um cãozinho, né? O seu animal, seu amigo, né? Seu companheiro. Mas isso é muito comum em um determinado país asiático. E eu descobri que essa cultura se formou por conta das guerras que aconteceram e que esse povo passou a passar fome e a partir disso eles começaram a se alimentar dos cães. Isso acabou virando uma questão cultural, né? Então você vê como as certas adaptações, isso não é um único exemplo, não, existem vários outros exemplos. Sobretudo na África, existem culturas que são formadas a partir de resistência. Depois eu vou trazer alguns exemplos para vocês, mas não vamos chegar a esse ponto. O que eu quero dizer aqui é que, por exemplo, você pega o futebol. Poxa, eu gosto de futebol, sou fã do Flamengo, torço pelo Flamengo. Mas você acha que isso foi... Eu nasci com esse gosto, nasceu comigo? Obviamente que não. Eu cresci, tive contato com pessoas que gostam de futebol, homens que gostam de futebol, em sua maioria são homens,
E que eu cresci num país em que, em especial, eu cresci em um estado em que a maioria das pessoas torcem pelo Flamengo e eu vi o Flamengo, quando criança, ganhar grandes títulos com jogadores que eu gostava. Então, essas construções, elas nascem, elas começam ali, é uma troca entre a subjetividade e a objetividade coletiva. A subjetividade que eu quero dizer é o que é dentro de, é o que nós absorvemos do mundo. Isso é subjetivo.